O iPhone não traz mudanças significativas há alguns anos, mas em 2023, pelo menos essa versão mais avançada, eles se esforçaram para trazer algumas novidades e fazer jus ao nome Pro Max. O iPhone 15 Pro Max tem USB-C, corpo de titânio, câmera de 5 vezes de zoom e um lançamento rodeado de polêmicas. Mesmo assim, está esgotado, com entrega prevista apenas para novembro. Tá na dúvida do que aconteceu? Não aguenta mais esperar o seu chegar? Fica comigo então que eu te explico tudo o que está acontecendo, e caso você tenha sido paciente e estava esperando o review, os links de compra estão aqui na descrição. Agora sim, bora para análise. Sim, em uma primeira olhada, nada parece ter mudado. Um quadrado preto, grande, com algumas lentes espalhadas dentro dele e vidro fosco na traseira. Já a lateral deixou o aço inoxidável de lado para usar titânio nas suas bordas. Os dois materiais são resistentes, mas o titânio é mais durável e resistente. Porém também é bem mais caro. Por isso mesmo, o iPhone tem sua estrutura interna de alumínio reciclado. As mudanças não param por aí. Após 16 anos, a Apple removeu a trava de som e inseriu o botão de ação nos iPhones Pro. Para fechar sobre a construção, a Apple suavizou as arestas do iPhone 15, incluindo o Pro, e pode não parecer nada, mas deu bastante diferença na pegada do smartwatch. Sem capinha, né? Caso você seja corajoso para usá-lo assim. Esse modelo que está nas nossas mãos é dos Estados Unidos. Por isso ele não tem bandeja de chips, mas o nacional vem com a bandejinha tudo certinho. Na conexão, o USB-C e o 3.0, diferente dos outros modelos. Sobre ele ficar manchado com marcas de dedo ou coisa assim, isso não me incomodou de nenhuma forma no titânio natural. Ele suja menos que o nosso iPhone Pro de inox e também é menos aparente que o titânio azul. Finalmente, a Apple ouviu os pedidos para deixar a borda do iPhone Pro Max fosca, igual nos iPhones normais. Na frente, não temos tantas mudanças como na lateral e na traseira. O que dá para destacar é a borda mais fina e só. O painel continua o mesmo do ano passado, e preparem-se para a sopa de letrinhas. Ele conta com a LTPO Super Retina XDR OLED 120 Hz, HDR10, Dolby Vision e 1000 nits de brilho, com pico de até 2000. A repetição não chega a ser um problema, uma vez que a tela do iPhone 14 Pro já é muito boa e brilhante, com cores vivas e muita qualidade. Na verdade, se é para repetir alguma característica, a tela é a ideal. Não precisa mexer numa tela que já está tão boa, não fiquem buscando novidades onde não precisa também. O ponto positivo é que algumas medidas do iPhone diminuíram, como o peso, a espessura, o tamanho e a largura. E olha, alguns milímetros fazem bastante diferença na pegada, no conforto e para quem carrega ele no bolso. Mas será que isso fez diferença no uso de bateria? A Apple tem um histórico aí bem ruim de querer deixar os seus smartphones mais finos e acabar impactando seus componentes de energia por causa disso. Mas, felizmente, não é o caso aqui para o 15 Pro Max. Ele saiu de 4.343 mAh de energia lá no 14 Pro Max para uma célula de 4.441 mAh. É legal testar os jogos mesmo para quem não curte, pois eles são os aplicativos que mais consomem energia. E olha, além de chegar num gráfico máximo, graças à potência do seu chipset, o consumo também está bem controlado. O Genshin Impact gastou só 19% por hora, com 120 Hz e resolução alta. O Wild Rift consumiu só 8%, porque não está atualizado para rodar nas taxas mais altas. O Asphalt 9 levou 11% em uma hora e o COD 20%. Um jogo novo que consumiu menos bateria do que eu esperava foi o Disney Speedstorm. No iPhone 15 ele levou 30% da bateria, mas no 15 Pro Max o consumo foi de 16% por hora, o que me deixou muito surpreso positivamente. Mas onde esse cara realmente surpreende é no uso do Safari e nas redes sociais, consumindo só 7% por hora, enquanto que o YouTube foram menos ainda, 4%. Já na gravação de vídeos em 4K, o telefone fez o mesmo que os outros topos de linha costumam fazer, levando 24% de bateria por hora de vídeo. De qualquer forma, o consumo do iPhone melhorou bastante, e muito disso se deve aos 4.441 mAh. Já o carregamento, esse também está melhor, com o telefone levando 1 hora e 27 minutos para ir de 0 a 100% com um carregador de 20 watts. Uma curiosidade, se você já tem um iPad com o novo cabo trançado, nem precisa abrir o cabo que vem com o iPhone, pois eles são os mesmos. Eu usei o do iPad 10 para fazer os testes de bateria, incluindo a fonte, já que a Apple costuma não enviar o acessório na caixa. Essa economia vem muito da otimização do seu sistema, o iOS, mas também existe o chip novo, o Apple A17 Pro. Sim, a maçã tirou o Bionic da sua linha de chips mobile e agora ele é Pro.
Há quem diga que no ano que vem ele mude alguma coisa nesse SoC e remova a nomenclatura Pro, tal qual víamos nos chips do iPad antes da era M dominar os computadores. Mas isso é algo que só saberemos lá com o iPhone 16. O que já sabemos no 15 Pro Max, que ele esquentava muito. Tiveram testes que eu fiz e ele bateu mais de 45 graus em alguns minutos de uso. Mas eu segui usando e fazendo os testes da mesma forma, ele esquentava, eu esperava esfriar e ele continuava funcionando de boa, sem muitos problemas de desempenho. Infelizmente, depois de alguns dias, a Apple finalmente lançou a atualização 1703 e resolveu isso de vez. Ele não perdeu desempenho, não tá lento e nem travando. Ainda esquenta, mas no mesmo padrão do iPhone 14 Pro. Porém, nem mesmo antes da atualização, o telefone estava travando e perdendo desempenho. O que realmente me deixava preocupado era quanto tempo da vida útil esse cara perderia por conta desse calor todo. Temperaturas altas gastam a tela, a bateria e todos os demais componentes internos. A empresa foi ágil, pelo menos, em identificar e resolver o problema, mas deveriam ter trabalhado melhor nesse ponto, já que tivemos algumas mudanças pequenas na versão do software. E já que deixamos o calor de lado, que tal detalharmos melhor esse hardware todo? O A17 Pro veio com 6 núcleos de CPU, com 2 rodando em 3,78 GHz e 4 a 2,11, sendo os mais fracos para focar na economia de energia. A GPU também ganhou um núcleo a mais, saindo de 5 para 6, melhorando o desempenho gráfico. A Apple prometeu também jogos AAA, como o Resident Evil 4, rodando no seu smartphone nativamente. Ele também é compatível com o Ray Tracing e prometeu parcerias com desenvolvedoras para trazer essa realidade para os seus smartphones e dispositivos com o Apple Silicon. Vamos esperar até 31 de dezembro para ver se o Resident Evil chega mesmo para trazer esse retorno para vocês. Com os jogos que eu testo aqui, o que deu um pouco de trabalho depois de ir para a resolução Ultra foi o Speedstorm. Os demais rodaram lisos e tranquilos. Então, se você estava preocupado com um monte de gente que falava que travava, que esquentava e que não valia mais a pena, calma, respira e procura vídeos de canais que atualizaram e refizeram os testes, com ele agora esquentando menos depois da atualização. Daí você vai ver que para quem tem um iPhone 11 Pro Max ou 12 Pro Max e utiliza o máximo de desempenho do seu aparelho, tá valendo sim atualizar. Do 13 Pro Max já depende um pouco mais, principalmente se a lente de 5 vezes de zoom faz diferença para você, assim como a bateria melhor e o USB-C. A verdade é que o iPhone 13 e o 13 Pro já são bons o suficiente. No entanto, não podemos ignorar que agora o iPhone 15 Pro e o Pro Max contam com 8 GB de RAM e que a memória base do Max é de 256 GB. Graças a isso, os iPhones para profissionais conseguem gravar em 4K ProRes a 60 fps em uma memória externa. Mas calma, deixa eu esclarecer. Isso não tem relação com os 256 GB de memória, mas sim com a união entre o USB-C, 8 GB de RAM e A17 Pro. O cabo que conecta o SSD ou o pendrive que você coloca no celular para gravar o ProRes também precisa ter uma boa taxa de transferência de dados. Nós usamos aqui um cabo piorzinho e o vídeo ficou muito ruim. Por fim, vamos falar de câmeras, mas o único sensor que mudou mesmo foi o de zoom, que agora é periscópio e com 5 vezes de aproximação. Ou seja, ele consegue fazer imagens 5 vezes mais próximas que a lente de 48 megapixels, que continua a mesma do ano passado. Assim como a ultra-wide de 12 megapixels, que também funciona como o sensor macro. Para ser bastante sincero, eu não notei muita diferença no resultado final das fotos, a não ser pela lente de 5 vezes, que te dá uma opção melhor aqui para fotografar coisas mais distantes. Porém, isso acaba dificultando o uso dela para as fotos em modo retrato. Até dá para fotografar com ela, mas olha, não ficou legal. Suas opções serão a lente wide e a ultra wide. Apesar da lente de 48 megapixels na principal, ter 12 megapixels nas outras tem sido um problema pra gente, depois que experimentamos o Xiaomi 13 Ultra, com as suas lentes de 50 megapixels. Ao dar um zoom maior que os 5 vezes do chinês, a foto ainda tem muita resolução e detalhes, o que não acontece no iPhone 15 Pro Max. Ao tentar igualar a aproximação do Galaxy S23 Ultra, por exemplo, que tem uma lente de 10 vezes de zoom, ele ainda fica com a resolução baixa e granula um pouco a imagem. Porém, esse é só um gostinho dos comparativos que estão chegando. Continuando aqui, sobre a minha experiência com essa lente, eu gostei bastante da estabilização, das cores, dela ser clara, mesmo com uma abertura de f2.8. A da Xiaomi, por exemplo, é 3.0, mas não consegue compensar com a união de pixels para formar fotos de 12. Já a Samsung sofreu bastante, principalmente à noite, por ter o sensor mais fechado e o que menos estabiliza.
Porém, no ano que vem, a Apple precisa subir a resolução dessas lentes e voltar com a de 3 vezes para competir de igual com a Samsung e com a Xiaomi. Agora, falando de selfies, a Apple continua igual ao ano passado. Ela melhorou muito, mas ainda precisa de mais. As lentes não se comportam muito bem em ambientes com pouca iluminação, exibem ruídos e ficam sem cor no modo noturno com a frontal. Já durante o dia, com luz necessária, ela vai bem sim, mas nesse ponto a Samsung está bem à frente. Em preço, o iPhone vai perder a batalha dessa vez. Importado no Mercado Livre, ele está R$ 11 mil. Já na Fast Shop, o mesmo está R$ 9.899. Por enquanto tá bem salgado comprar esse carinha, principalmente porque ele está esgotando bem rápido nas lojas. E a procura tem feito o preço do varejo subir. Se você for comprar na Apple, estará o mesmo valor do Mercado Livre. Então tá valendo mais pegar ele nacional, já com a bandeja de chips, certificado pela Anatel e tudo mais. Porém, não tem como ignorar a possibilidade de trazer ele para o Brasil de outras formas, seja por importadora, redirecionamento ou outro meio que você, que acompanha a tecnologia, já conhece. Claro que o Galaxy S23 Ultra está muito mais barato, R$ 5.799, mas não podemos esquecer que ele foi anunciado lá no início do ano. A Qualcomm está para anunciar o seu novo flagship para 2024, e esse sim vai fazer frente ao novo socket de 3 nanômetros da Apple. Obviamente não testamos ainda a durabilidade do aparelho, para testar se o vidro realmente quebra fácil, mas tudo vai depender do que acontecer com ele. Por mais que a Apple goste de dizer que é o vidro mais resistente já colocado num smartphone, ainda é vidro. Vidro quebra sim, então lembre-se da capinha e da película. Nós não demos chance pro azar e já colocamos uma no nosso. A Apple prometeu que a atualização 0.3 do iOS 17 resolveria o problema que fazia os iPhones esquentar, e eu notei sim a melhora no Pro Max. Porém, eu não vou dizer que ele não esquenta mais. Ele só está no mesmo nível do iPhone 14 Pro do Clayton. O titânio suja, mas pra mim não incomoda tanto quanto o inox brilhante. Nem vou falar de preço, pois quem gosta de iPhone vai pegar e quem não gosta vai procurar outro mais barato. Porém, a troca para o USB-C trouxe várias vantagens e ainda promete muito mais para a Apple, que antes se limitava muito com o Lightning. Mas depois desse review, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do iPhone 15 Pro Max? Conhece algum louco por iPhone que adoraria trocar? Me conte aqui embaixo nos comentários e não esquece que se for comprar, tem links na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal. Não deixem de se inscrever, de compartilhar e deixar o seu like. Por hoje é só, até a próxima!